Veja esse monstro em chamas! É uma anã branca. Esse tipo de estrela é conhecido por engolir objetos que passam, e um dia, esses carinhas poderão ser os planetas do nosso próprio Sistema Solar. De acordo com um novo estudo, partes deles serão puxadas para dentro de uma anã branca, esmagadas e, por fim, moídas em uma poeira fina, como grãos de café em um moedor de lâminas. Gostou dessa analogia? As anãs brancas são o estágio final da vida de uma estrela. Ela é pequena, mas muito densa, normalmente do tamanho de um planeta, resultado de uma baixa massa que esgota todo o combustível nuclear em seu centro e perde suas camadas externas, como uma nebulosa planetária. Quando o nosso Sol se transformar em uma anã branca, e isso está fadado a acontecer, ele destruirá os asteroides e as luas ao redor de Marte e Júpiter, que serão pulverizados por sua gravidade. A Terra, no entanto, será engolida antes mesmo de o Sol virar uma anã branca. Mas isso não acontecerá antes de 6 bilhões de anos. Os pesquisadores que trabalham com esse tema chegaram a essas conclusões, checando o que acontecia com corpos espaciais, asteroides, luas e planetas, que passavam perto de 3 anãs brancas. Durante 17 anos, eles observaram e analisaram os trânsitos, ou seja, quando o brilho de uma anã branca diminui devido à passagem de um objeto em uma órbita estável na frente dela. Nesse caso, podemos prever esses trânsitos e usá-los para estudar as próprias estrelas e os objetos celestes que passam por elas. Assim, quando algo se aproxima demais de uma anã branca, a imensa gravidade dela o rasga em pedaços cada vez menores de detritos. A equipe também descobriu que os trânsitos desses detritos são caóticos. Além disso, eles têm um formato estranho, o que significa que estão sendo devorados ainda mais. A primeira anã branca usada para estudar o processo de trânsito parecia estável e bem comportada nos últimos anos. Bem, até os cientistas encontrarem evidências de um evento catastrófico maciço, que ocorreu por volta de 2010. A próxima estrela escurece regularmente a cada 2 meses antes de brilhar novamente. E a terceira anã branca costumava se comportar de acordo com as previsões teóricas. Ela tinha trânsitos que variavam em número, forma e profundidade. Mas o estudo mais recente mostrou que eles desapareceram completamente. E isso indica a natureza imprevisível deles. Em 1 minuto, você os vê. No seguinte, desaparecem. O motivo pode ser o ambiente caótico em que eles têm de existir. Quanto ao nosso próprio Sistema Solar, e ao nosso planeta em particular, seu destino parece bastante triste. A Terra será engolida pelo Sol em expansão mesmo antes de nossa estrela se transformar em uma anã branca. Já o restante do Sistema Solar, localizado mais longe do Sol, alguns dos asteroides entre Marte e Júpiter, bem como algumas das luas de Júpiter, serão destruídos mais tarde. É provável que se desloquem e se aproximem demais da anã branca. Ao mesmo tempo, os astrônomos não têm 100% de certeza de que é exatamente isso que acontecerá com o nosso Sistema Solar. Bem, acho que teremos de esperar para ver, por uns 6 bilhões de anos. Por falar em anãs brancas, os cientistas descobriram recentemente uma que tem uma cicatriz metálica bizarra em sua superfície. Essa mancha pode ter se formado depois que a estrela rasgou e comeu um pequeno planeta que a orbitava. As anãs brancas com traços de metal em suas atmosferas não são raras. Eles são deixados por planetas que caem em estrelas afetados por sua gravidade. Há muito tempo, os especialistas acreditam que esses metais devem ser distribuídos uniformemente pela superfície dessas anãs brancas poluídas. Mas um novo estudo descobriu uma delas com uma mancha estranha e concentrada de metal. Ela foi monitorada durante um período de 2 meses com a ajuda do Very Large Telescope, no Chile. Os pesquisadores encontraram uma mancha opaca de metal localizada sobre um dos polos magnéticos da estrela e bloqueava parte da luz dela à medida que ela girava. Com base nessa posição, os astrônomos concluíram que o material poderia ter sido canalizado para dentro dela por seu poderoso campo magnético. Esse processo é semelhante ao que causa as auroras na Terra, onde as partículas carregadas seguem o campo magnético até a superfície. O planeta destruído pela anã branca era provavelmente muito pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho do asteroide Vesta no Sistema Solar, que tem apenas 525 quilômetros de diâmetro. Seus detritos agora são exibidos de forma proeminente na superfície da estrela hospedeira. Isso torna mais fácil para os pesquisadores examinarem a geoquímica do planeta antes de ele ser devorado. Esse estudo pode até mesmo se transformar em uma das melhores maneiras de observar pequenos mundos além do Sistema Solar, mesmo que um deles já tenha encontrado seu fim. Pode haver muitas outras estrelas com cicatrizes como essa. A que foi objeto de estudo foi a primeira, mas provavelmente não será a última. Melhor ainda,
os astrônomos já descobriram duas anãs brancas que parecem ter cicatrizes semelhantes. Fazer observações repetidas delas pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos e fazer mais descobertas. Outra anã branca bizarra descoberta há pouco tempo parece ter parado de esfriar devido à formação de cristais internos. E isso desafia as teorias existentes sobre o envelhecimento das estrelas e também questiona os métodos de estimativa da idade estelar. Mas os cientistas podem ter entendido por que isso pode estar acontecendo. Acredita-se que as anãs brancas sejam estrelas mortas. Elas continuam esfriando com o tempo e, normalmente, esse processo não pode ser revertido ou interrompido. Mas em 2019, o satélite Gaia da Agência Espacial Europeia descobriu várias delas que pararam de esfriar por mais de 8 bilhões de anos. Isso pode significar que algumas anãs brancas podem gerar muita energia extra, o que está em desacordo com a teoria clássica da estrela morta. No início, os astrônomos não conseguiam entender como isso poderia acontecer. No final, mais de 97% das estrelas da Via Láctea se transformam em anãs brancas. Há muito tempo, os astrônomos acreditam que elas estão no fim de suas vidas. Depois de esgotar sua fonte de energia nuclear, param de produzir calor e esfriam. Por fim, o plasma denso em seu interior se congela em um estado sólido e a estrela se solidifica de dentro para fora. Todo esse processo pode levar bilhões de anos. Mas a nova pesquisa afirma que em algumas anãs brancas, esse plasma denso não congela simplesmente. Em vez disso, os cristais sólidos que se formam após o congelamento tornam-se menos densos que o líquido e começam a flutuar para cima. Então deslocam o líquido mais pesado para baixo. O movimento do material mais pesado em direção ao centro libera energia gravitacional, que é suficiente para interromper o processo de resfriamento da estrela e pará-lo por bilhões de anos. Na verdade, essa explicação corresponde a todas as propriedades da população em comum de anãs brancas. Mas essa é a primeira vez que esse mecanismo de transporte é observado em qualquer tipo de estrela, o que é incrivelmente empolgante, um fenômeno astrofísico totalmente novo. Mas por que isso acontece em algumas e não em outras? Muito provavelmente depende da composição de cada. Algumas anãs brancas são formadas pela fusão de duas estrelas diferentes. Quando colidem e formam uma anã branca, isso altera a composição, o que permite a formação de cristais flutuantes. Essa descoberta pode significar que os astrônomos terão que rever as formas que usavam para determinar a idade das estrelas. No momento, as anãs brancas são frequentemente usadas como indicadores de idade. Quanto mais fria for uma delas, mais velha se acredita que seja. Mas agora, já sabemos sobre possíveis atrasos no processo de resfriamento de algumas anãs. Isso faz com que o método popular de determinação de idade não seja mais confiável. Algumas estrelas de uma determinada temperatura podem ser bilhões de anos mais velhas do que pensávamos anteriormente. O mecanismo de transporte recentemente descoberto dentro das anãs brancas significa que algumas delas podem estar brilhando tão intensamente quanto o normal por bilhões de anos. Isso complica a datação por idade e o uso de anãs brancas para reconstruir a formação da nossa galáxia. Fique ligado! Observadores de estrelas, venham até aqui, pois tenho notícias empolgantes. Os astrônomos acabaram de concluir o mapeamento completo de 2 pares de estrelas fora de nossa galáxia Via Láctea, que estão se alimentando de suas vizinhas estelares. Isso não só nos dá uma melhor compreensão das estrelas em geral, mas também pode nos ajudar a medir a distância no céu noturno. Você sabia que mais da metade das estrelas da nossa Via Láctea são binárias? E embora seja provável que outras galáxias também tenham um número significativo de estrelas binárias, elas geralmente são muito fracas para serem vistas. Mas essas chamadas estrelas simbióticas, em que uma estrela consome a outra, são extremamente brilhantes e mais fáceis de observar. E, de acordo com os cientistas, medir as órbitas desses sistemas estelares simbióticos é uma etapa essencial para saber se outras galáxias criam estrelas binárias como as da nossa Via Láctea. Agora vamos ao que interessa. Um par de estrelas pode nascer junto, mas devido às suas massas, elas envelhecem de forma diferente. A mais massiva queima seu material mais rapidamente, chegando ao fim de sua vida útil primeiro, e deixa para trás uma anã branca compacta. As anãs brancas são pequenas e fracas, mas podem reunir a massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra. Se estiverem próximas o suficiente, sua gravidade pode puxar material de sua companheira, criando um sinal que os astrônomos podem identificar de longe.
Draco C1 e Lin 358 são as estrelas simbióticas que foram totalmente mapeadas. As estrelas em Draco C1 levam cerca de 3 anos terrestres para orbitar uma outra, enquanto os componentes de Lin 358 levam pouco mais de 2. Essas são as primeiras medições orbitais completas de qualquer sistema estelar simbiótico fora da Via Láctea. As novas medições ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação de estrelas em outras galáxias. Em algumas estrelas simbióticas, a anã branca pode absorver material suficiente de sua companheira para explodir em uma supernova. Essas supernovas são incrivelmente brilhantes e podem ser vistas em todo o universo. Todas elas começam com o mesmo brilho para um observador próximo, o que as torna como uma espécie de vela padrão para medir o universo. Embora seja improvável que Draco C1 e Lin 358 explodam como supernovas em breve, entender como elas funcionam pode nos proporcionar uma melhor compreensão de como essas velas padrão evoluem. Se você está aqui para completar seu conhecimento sobre as estrelas estranhas do universo, não fique desapontado, ainda não terminamos. Você já se perguntou sobre as maiores estrelas do universo? Os cientistas descobriram recentemente uma estrela gigantesca chamada UY Scuti. Essa estrela está localizada a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra e é realmente fora deste mundo. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o nosso Sol, o que significa que, se estivesse em nosso sistema solar, ultrapassaria a órbita de Júpiter. E tem mais, o Y Scuti não é apenas enorme, mas também super brilhante. É o que os cientistas chamam de supergigante vermelha e brilha com uma luminosidade cerca de 340 mil vezes maior que a do nosso Sol. Se você está pensando em se bronzear com essa estrela, pense novamente, ela está muito longe para isso. Como uma estrela como a UY Scuti se forma, você pode se perguntar. Bem, ela começa como qualquer outra estrela. Uma nuvem de gás e poeira entra em colapso sob sua gravidade e começa a se aquecer. Por fim, a temperatura se torna quente o suficiente no núcleo da nuvem para iniciar a fusão nuclear e nasce uma estrela. Mas a UY Scuti não parou por aí. Ela continuou devorando mais e mais gás e poeira, crescendo cada vez mais. Esse processo continuou até que ela se tornou a gigante que conhecemos hoje. Por mais fascinante que seja a UY Scuti, ela não é a única grande estrela que existe. Há outras, como a VY Canis Majoris, que já foi considerada a maior estrela até que a UY Scuti roubou a cena. No entanto, a VY Canis Majoris ainda é uma força a ser reconhecida. Ela é cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol e está localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós. Mas aqui está o ponto crucial. Estrelas como o Y Scuti e VY Canis Majoris não são nem mesmo as maiores coisas do universo, nem de longe. Existem objetos chamados hipergigantes que fazem essas estrelas parecerem formigas em comparação. Uma dessas hipergigantes é a Stephenson 218, localizada a cerca de 20.000 anos-luz de distância. Ela é cerca de 2.150 vezes maior que o nosso Sol e brilha com a intensidade de 7 milhões de sóis. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais malucas, há um objeto misterioso chamado Grande Atrator que está puxando tudo em nosso grupo local de galáxias em sua direção. Não sabemos o que é ou o que está causando isso, mas uma teoria é que se trata de um aglomerado maciço de hipergigantes. Nós seríamos minúsculos em comparação. Essa próxima estrela é tão metálica que está praticamente batendo cabeça o tempo todo. Brincadeiras à parte, os cientistas descobriram uma estrela que é chamada de subanã de metal pesado. É um tipo de estrela que tem muito metal pesado. Essa estrela tem mais metal em sua composição do que qualquer outra estrela que já vimos antes. Diz-se que essas estrelas contêm elementos metálicos como ferro, níquel e cromo. Essa subanã de metal pesado tem cerca de 10.000 vezes mais ferro do que o nosso Sol. Em sua descoberta, os astrônomos usaram uma técnica chamada espectroscopia, que envolve a análise da luz que vem da estrela para determinar de que elementos ela é feita. Observando o espectro de luz, os cientistas puderam ver que essa estrela tinha uma quantidade incomum de metal em sua composição. E tem mais, essa subanã de metal pesado não é apenas uma estrela comum com muito metal. Ela também é muito estranha em outros aspectos. Por um lado, ela é menor e mais fria que o nosso Sol, e por outro, é muito antiga. Estamos falando de uma estrela que existe há quase tanto tempo quanto o próprio universo.
O que tudo isso significa? Bem, os cientistas esperam que, ao estudar essa subanã de metal pesado, eles possam aprender mais sobre o universo primitivo. Como essa estrela é tão antiga que existia quando o universo estava apenas começando a se formar, ela já viu muita coisa. Ao estudar sua composição e características, os cientistas podem compreender melhor como era o universo em seus primórdios. A próxima estrela é uma das coisas mais legais do espaço sideral. Seu nome é Vega e é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Alguns a reconhecem como o ponto brilhante de luz na constelação de Lira. E veja só, ela está a apenas 25 anos-luz de distância de nós, o que em termos astronômicos é praticamente a nossa vizinha. Os cientistas vêm estudando Vega há muito tempo e aprenderam algumas coisas bastante interessantes. Para começar, Vega é uma estrela jovem com apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado ao nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Vega é praticamente um recém-nascido. Vega também é uma estrela muito quente, com uma temperatura de superfície de cerca de 9.400 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a superfície do nosso Sol tem apenas cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, se você acha que está quente lá fora hoje, fique feliz por não estar em Vega. Outra coisa interessante sobre essa estrela é que ela está cercada por um disco de poeira e gás. Esse disco é chamado de disco de detritos porque é composto de material remanescente de quando a estrela se formou. Os cientistas acreditam que esse disco de detritos é semelhante ao que circundava nosso sistema solar quando ele era jovem. Vega também é uma fonte de raios cósmicos. Esses raios são partículas de alta energia que circulam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles são compostos de prótons, elétrons e outras partículas, e os cientistas não sabem exatamente de onde eles vêm. Mas eles sabem que Vega é um dos locais onde os raios cósmicos se originam. Mas espere, tem mais. Vega também é uma estrela famosa na cultura pop. Ela tem sido usada em muitos filmes e livros como fonte de inspiração, principalmente por causa de seu brilho e de suas características interessantes. A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50.000 graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro. Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando.
Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra. Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas. Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova.
Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova. Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que, se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias, afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã. O que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170 mil anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Um gigante está se escondendo no céu. Kipo é a maior coisa que já encontramos no universo próximo. Há anos ela vem atrapalhando nossa compreensão do universo e acabamos de descobri-la. O Kipo é denso, poderoso e perigoso de ser ignorado. Se não entendermos estruturas como essa, talvez estejamos lendo o universo de forma completamente errada. Então, o que é exatamente? Bem, não é um objeto sólido como um planeta ou uma estrela. E não é uma coisa única, é uma superestrutura. Basicamente uma região inteira do universo. Uma bagunça emaranhada de matéria que se estende por uma enorme quantidade de espaço costurada pela gravidade. O Kipo é formado por uma enorme rede de galáxias, aglomerados de galáxias, grupos gigantes de galáxias, gás e matéria escura. É como uma superestrada, em que os aglomerados de galáxias são as cidades, os filamentos são as estradas e a matéria escura é a infraestrutura invisível que mantém tudo unido. Esse gigante se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, ainda levaria 1 bilhão e 3 milhões de anos para atravessá-lo. Kipo também tem 200 quatrilhões de massas solares, embora ocupe apenas 13% do universo observável. O nome Kipo vem do sistema Inca de cordas com nós usada para registrar coisas, chamadas quipos. Era como um sistema de escrita. Nesse sistema, cada nó, cor e torção contava uma história, números, impostos, colheitas e assim por diante. Assim, quando os astrônomos viram essa estrutura colossal no espaço, longa, emaranhada e ramificada como cordas espaciais, deram-lhe o nome dessa linguagem de nós. Além disso, a forma do espaço lembrava aos cientistas esses fios. Há um longo filamento central e os menores se ramificam nas laterais. O que é ainda mais fascinante é que Kipo não está sozinho. Quando os cientistas mapearam essa parte do universo, eles encontraram 5 dessas estruturas enormes. Elas também não estão simplesmente paradas ali. Elas se formaram ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade, que lentamente uniu a matéria. No total, todos esses gigantes contêm quase metade de todos os aglomerados de galáxias dessa região, 30% de todas as galáxias e 1/4 de toda a matéria do universo observável. A equipe que encontrou Kipo usou um truque inteligente. Procurou por raios X provenientes de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados não estão apenas cheios de galáxias, eles também estão cheios de gás superquente. Esse gás é tão quente que brilha na luz de raios X, que não podemos ver com nossos olhos, mas telescópios espaciais podem. Se houver muito brilho de raios X, isso significa que há uma enorme quantidade de matéria, galáxias, gás e matéria escura, toda unida pela gravidade. É aí que se encontram as áreas mais densas e populosas do universo. Assim, seguindo o brilho dos raios X, os cientistas puderam desenhar um mapa mostrando onde as maiores estruturas cósmicas, como Kipo, estavam escondidas. Por que tudo isso é importante? Porque essas mega estruturas mexem com tudo. Em primeiro lugar, eles distorcem o fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga que sobrou do Big Bang. Trata-se de um brilho tênue de luz que preenche todo o universo. Depois que o Big Bang aconteceu e nosso mundo foi criado, ele emitiu sua primeira luz e sinais que ainda não se enfraqueceram completamente.
A radiação remanescente ainda está chegando até nós, mesmo depois de 13,8 bilhões de anos. Ao estudar essa luz antiga, os cientistas podem aprender como era o universo primitivo. E Kipo estraga tudo para nós. Essas megaestruturas têm tanta gravidade que dobram e distorcem essa luz antiga quando ela passa por elas. Isso é chamado de efeito Sachs-Wolfe integrado. Essas deformações adicionam ruído ao sinal original, e agora é mais difícil obtermos uma compreensão adequada e mais clara de como era o universo bebê e como ele se expandiu. Elas também interferem na constante de Hubble. O universo está em constante expansão, e a constante de Hubble nos informa a velocidade com que ele está crescendo. Em outras palavras, a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras. Mas as coisas gigantes no espaço, como o Kipo, têm tanta gravidade que puxam as galáxias próximas em sua direção, bagunçando a maneira como essas galáxias se movem. Isso torna mais difícil para os cientistas medir a verdadeira velocidade de expansão do universo. Eles não podem dizer se uma galáxia está se movendo porque o universo está crescendo ou apenas porque está sendo puxada por algo enorme nas proximidades. E por fim, há a lente gravitacional. A luz no espaço viaja constantemente, mas nem sempre segue uma linha reta. Se o espaço for distorcido, por exemplo, pela gravidade, a luz que viaja pelo espaço também será curvada e distorcida. Lente gravitacional é quando a luz de galáxias distantes é curvada porque passa por algo supermaciço, como o Kipo. Essa enorme gravidade puxa a luz da mesma forma que uma bola pesada pode dobrar um lençol. E como a luz nos fornece informações, literalmente nos faz ver a aparência das coisas, essa curvatura distorce a forma como vemos as galáxias. As imagens das galáxias acabam parecendo esticadas, mais brilhantes, ou podemos até encontrar uma galáxia inteira no lugar errado. É como olhar para o nosso universo por meio de uma lente de aumento distorcida. Se não tomarmos cuidado, podemos interpretar mal essas distorções e ter uma ideia errada de como é o nosso mundo. Felizmente, essas misteriosas superestruturas não aparecem do nada. Os astrônomos suspeitavam que algo assim deveria estar por aí. Eles só não tinham certeza. Nosso melhor modelo para o universo é chamado Lambda CDM. Ele diz que o universo começou com o Big Bang, ainda se expandindo, e é feito principalmente de coisas misteriosas, energia escura e matéria escura fria, a parte CDM. Não podemos ver ou tocar essas coisas, mas sabemos que elas existem, porque se não existissem, nosso universo literalmente se desintegraria. Esse modelo corresponde ao que de fato vemos, como a formação de galáxias, como as estrelas se movem e a forma geral do universo. Portanto, mesmo que algumas peças do quebra-cabeça por si só ainda sejam um mistério, elas correspondem à imagem real. E esse modelo de fato previu coisas como o Kipo. Quando os cientistas executaram simulações usando esse modelo, eles viram estruturas semelhantes se formando, teias cósmicas gigantes de galáxias unidas pela gravidade. O Kipo correspondeu a essas previsões na vida real. Isso também significa que o Lambda CDM está correspondendo à vida real mais uma vez, graças a Deus. Não há grandes surpresas aqui, mas agora que a encontramos de fato, ela é a maior estrutura conhecida no universo observável. Há outro gigante antes de Kipo, a Grande Muralha de Sloan. Essa foi descoberta em 2003 e acreditava-se que era uma das maiores estruturas já encontradas, e ainda é um monstro absoluto. A Grande Muralha de Sloan se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. Ela é chamada de muralha, mas não é uma muralha como as que você encontraria na Terra. É também uma vasta rede cósmica composta de milhares de galáxias e gás, conectadas pela matéria escura. O que torna Kipo e a Grande Muralha de Sloan tão surpreendentes é o fato de parecerem literalmente grandes demais para existir. De acordo com o modelo Lambda CDM, estruturas tão grandes não deveriam ser comuns, especialmente na época em que se formaram. Como esses gigantes se formaram tão rapidamente em um universo que deveria estar crescendo, se expandindo e se suavizando com o tempo? E se continuarmos a encontrar mais deles, isso seria completamente insano. Poderia significar que há algo mais profundo acontecendo na forma como nosso mundo é construído. Tudo isso faz parte de nossa louca jornada copernicana, uma longa série de descobertas em que o universo nos deixa cada vez mais humildes. Toda vez que descobrimos algo assim, percebemos ainda mais que não somos o centro de nada. Primeiro, aprendemos que a Terra não era o centro do nosso sistema solar. Depois, descobrimos que o sistema solar é apenas uma partícula em uma galáxia. Agora, até mesmo os superaglomerados de galáxias, que acreditávamos serem os maiores, estão sendo diminuídos por estruturas como Kipo e a Grande Muralha de Sloan. Mas essas estruturas não durarão para sempre. Kipo é temporária. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade a destruirá, quebrando-a em pedaços menores.
Algumas partes entrarão em colapso em aglomerados mais apertados, outras se afastarão. Atualmente, no entanto, é uma das estruturas mais importantes do universo conhecido. Ela molda a forma como as galáxias se formam. Ela dobra a luz, o que a torna muito importante para nós. Ela literalmente atrapalha nossa compreensão do cosmos. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta. Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos, mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto! O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exo-Júpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa.
Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta. Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7 mil anos-luz da Terra está a nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas.
os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós.
Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que às vezes brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior. E Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância.
Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante.
Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela.
Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha, o que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Lumen 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio. Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por 1 ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei.
é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mussefei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia.